Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do doce Espírito Santo estejam conosco nesta manhã, para que nós possamos aprender, ter revelado ao nosso coração aquilo que o Senhor vai nos alimentar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma terça-feira nessa mesa onde o Senhor tem nos alimentado de uma maneira tão linda, tão linda. E eu sei que algumas de vocês, né, e às vezes vem assim no meu próprio coração, a gente fala sobre uma mentoria gratuita, mas amadas, eu vou falar algo com vocês. Às vezes eu nem sinto paz de falar sobre uma mentoria gratuita. Na verdade, o que veio muito forte no meu coração é me assentar na mesa com vocês, porque eu também tenho sido tão alimentada nessa mesa. Eu também tenho sido tão fortalecida nessa mesa. O Senhor também tem me ensinado tantas coisas nessa mesa. E é uma mesa onde, juntas, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos dado mesmo a graça de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é a mesa que o Abba preparou para cada uma de nós. Nos assentarmos e nos alimentarmos daquilo que Ele nos dá. Em nome de Jesus. E é isso que eu tenho pedido, meninas. Eu não quero vir para cá com estudos específicos, não, mas eu quero ser bem fiel àquilo que Deus deseja. Eu quero escutar, sabe, aquilo que o Senhor quer falar. Por quê? Porque eu não sei quem vai se assentar nessa mesa, mas Ele sabe. Ele sabe. E como apenas Ele sabe, não tem como eu querer colocar um alimento para alimentar pessoas que eu nem sei de que tipo de alimento estão precisando. Então, eu sou muito grata ao Senhor de poder participar dessa mesa com vocês. Amém? Me fala se o som tá normal para vocês. Tem algumas falando que tá baixo. De repente vocês entram e saem de novo, porque aqui para mim tá tudo ok. Aí vocês me dá... Então, pois é. Tá baixo? Ah, não. Então tá bom, meninas. Tá tudo ótimo. Então vocês que o som tá baixo, sai e entra de novo, porque aí melhora. Geralmente é isso que acontece, tá bom? E hoje eu queria te convidar para se assentar nessa mesa e também convidar outras mulheres para se assentar nessa mesa. Será que você consegue mandar um convite para outras mulheres também se assentar nessa mesa conosco hoje, em nome de Jesus Cristo? Será que você consegue ter essa fé, sabe, de falar, meu Deus, é uma mesa que o Pai alimenta? Então, manda convite para outras mulheres, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, grandes coisas, e a gente não pode reter isso. A gente precisa liberar isso. A gente precisa entender que nós somos um povo santo, sacerdote real, nós somos uma nação eleita, nós somos um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para declarar as maravilhas, as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então, que você possa marcar uma mulher para que ela possa conhecer as verdades lindas e inabaláveis sobre o nosso lindo e maravilhoso Jesus. Bom dia, mulheres que eu amo. Bom dia, pastora Janine. Bom dia, Fabi. Bom dia, Miriam. Bom dia, bom dia, bom dia. Tantas mulheres preciosas já aí do outro lado para se assentar nessa mesa linda, 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 linda.
Bom dia, Adélia. Vamos orar? Aleluia. Bem, o desejo do meu coração, gente, vocês sabem, era falar assim, alguém ora por nós? Mas eu sei que apesar da gente não poder ter essa mesa bem palpável, né? Eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor, Ele tem nos unido com graça, com bondade e com misericórdia. Então eu vou orar, tá bom? Pai, bom dia. Bom dia, Pai. Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigada, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nesta vida essa manhã. E isso é a causa de nós não sermos consumidas. Obrigada, Pai, porque nós podemos acordar, glorificar o Teu nome e pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ah, Paizinho, eu quero te pedir perdão nessa manhã. Nós queremos te pedir perdão essa manhã. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, por sermos muitas vezes tão ausentes daquilo que o Senhor tem. Por sermos tão ausentes de quem o Senhor é para nós. Nos perdoe, Pai, por quantas e quantas vezes, ó Deus, a gente escolher aquilo que nós podemos pegar ou aquilo que nós vimos e deixamos de lado aquilo que a gente não vê. Porque nós não confiamos de fato e de verdade no Senhor. Mas nessa manhã, Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que não se esquece de nós. Nós temos um Pai que tem uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, crava isso no nosso coração. Crava, Senhor, essa graça no nosso coração, dessa promessa da presença do Senhor, da realidade na nossa vida de quem o Senhor é para nós. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa confiança no Senhor. O Senhor nos ensina ali, Pai, em Isaías, que é no descansar, é no entregar que está a nossa força, a nossa confiança. Pai, queremos entregar a nossa vida ao Senhor nessa manhã. E nós queremos falar, Pai, que nós nos assentamos nessa mesa para nos alimentar daquilo que o Senhor vai colocar aqui. Independente, Pai, se os nossos olhos não estiverem dispostos, nós queremos te falar que nós vamos nos alimentar, porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá o alimento correto. E é esse alimento que, em nome de Jesus Cristo, nós vamos pegar. É esse alimento que nós vamos comer e que nós vamos ruminar, Pai, porque nós cremos que isso é um alimento não apenas que cura, mas isso é um alimento, Pai, que nos sustenta para olhar para o Senhor, olhar para o nosso alvo e viver na terra, manifestando os céus, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Meninas, vamos para a palavra e deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu realmente deixo aberto, não é pra gente ficar dando opinião, não é pra gente ficar, não, gente, nem falando amém toda hora, mas é pra gente colocar os versículos, as frases que marcaram o seu coração. Eu deixo aberto para que a gente possa nos ajudar, mas não é pra gente ficar aparecendo, não é hora de pedir oração, não é hora de contar o seu problema, não. Você está numa mesa agora, nessa mesa, esse momento agora dessa mesa é só para você se alimentar. Você só vai abrir a boca para comer, você não vai abrir a boca para falar. Combinado? Então vamos lá? Hoje quero compartilhar com vocês sobre algo assim bem forte, um alimento bem sólido, mas que eu creio que o Senhor trouxe de uma maneira muito forte. E eu falei com Ele que eu preciso que essa palavra possa mesmo entrar como uma espada mesmo dentro do meu coração. Porque eu não quero ser guiada
pela minha rebeldia. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E vocês vão perceber o quanto é fácil a gente viver uma vida com Deus, sendo guiada pela nossa rebeldia, ao invés de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos abrir lá em 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Para contextualizar vocês um pouco daqui, nesta época, em 1 Samuel, o povo de Deus, que era um povo direcionado único e exclusivamente pelo próprio Deus, eles rejeitaram um sacerdote de Deus, que era Samuel, rejeitaram consequentemente os filhos dele e pediram para Deus um rei, porque eles falaram para Samuel que Samuel e os filhos dele não tinha mais dignidade para estar ali. E Samuel se sentiu assim triste, sentiu magoado por causa do nível de rejeição que foi. Mas Samuel enfrentou a rejeição, e porque Samuel enfrentou essa rejeição, a unção continuou a escorrer através da vida dele. Eu tenho aprendido que quando nós enfrentamos a rejeição, existe uma unção que não é barrada, mas que ela continua escorrendo sobre a nossa descendência. Guarda isso no seu coração. E aqui, e logo depois de ter sido rejeitado, ele e os filhos dele, Cacau, te amo, o próprio Deus mandou que ele ungisse Saul. Saul era de uma das menores tribos de Israel, era um homem bonito, de uma aparência muito bela, muito bonita, e ele foi o escolhido para que fosse o primeiro rei de Israel. E é lindo, porque quando Samuel vai ungir Saul, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele transformou Saul. Ele transformou até mesmo o coração de Saul. Ele deu um novo coração para Saul. Mas, porém, contudo, todavia, Saul não permaneceu. Porque Saul, ele acreditou mais naquilo que Deus deu para ele, no poder que Deus depositou nele, do que no poder do próprio Deus. E é exatamente isso que hoje eu quero, dividir com vocês. O Senhor, ele nos escolhe, ele muda o nosso coração, ele transforma a nossa vida, ele derrama dom sobre nós, mas não é para a gente fazer a nossa vontade. Quanto mais ele derrama, aumenta a responsabilidade. Mesmo tendo muito, aumenta a responsabilidade de fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. E Saul, infelizmente, ele não venceu. Então vamos lá. 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, Deus também vai te rejeitar, para que você não seja mais rei. Que palavra forte! Aqui, o Senhor tinha dado uma direção específica para Saul. Específica. Saul vai, destrói aquele povo e não deixa absolutamente nada deles.
inclusive nem os pertences dele. E Saul vem e o que ele faz? Obedece a Deus pela metade. Por quê? Porque o poder do qual ele já estava revestido, o conhecimento do qual ele já estava revestido, a autoridade da qual ele já estava revestido, fez com que ele achasse que ele tinha poder para obedecer a Deus de maneira sem ser total, de obedecer o tanto que ele quiser. E olha que seriedade. E aqui, Samuel, ele identifica a feitiçaria na vida de Saul. Por quê? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é obstinação? É você pegar o que Deus mandou você fazer, mas o seu coração está tão obstinado a continuar no poder que você não cede à vontade de Deus. E ele fala que essa obstinação é como uma idolatria. É como uma idolatria. E a consequência disso, dessa ação de Saul, dessa rebelião dele contra o próprio Deus, fez com que o próprio Deus rejeitasse ele e tirasse dele o reino. Amadas, vamos meditar, vamos ruminar na palavra nesta manhã, que é o que eu tenho ensinado vocês a fazerem para que o Senhor traga a revelação da palavra de Deus sobre a vida de vocês. Aqui, Samuel associou o pecado da rebelião ao pecado de feitiçaria. Agora veja bem, ele não disse que a rebelião é feitiçaria, não. Mas o que ele disse? Ele disse que o pecado da rebelião tem consequências como que o pecado da feitiçaria. É claro, talvez você como uma cristã, como uma boa cristã, obviamente vai falar assim, meu Deus, eu nunca praticaria feitiçaria. Querida, eu quero te falar esta manhã que conscientemente, realmente, um cristão nunca ia praticar a feitiçaria. Mas quando existe rebelião que parte do nosso coração, a consequência dessa rebelião é igual, é como se você tivesse praticado o pecado da feitiçaria. O pecado da feitiçaria é onde a pessoa abre, né? Ela literalmente abre a vida dela para as dimensões demoníacas, Isso que é o pecado da feitiçaria. E para vocês entenderem um pouco, hoje a feitiçaria, ela tem crescido muito na nossa nação. Se você estudar um pouquinho, principalmente ali no Rio Grande do Sul, que é onde atua os maiores professores dessa área de bruxaria. Acho que mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu me deparei com uma bruxa me seguindo. E quando eu vi que ela estava me seguindo, eu entrei no perfil dela, não segui nem nada. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no perfil dela é que ela já tinha formado mais de 3.300 alunos na bruxaria. E isso é real, tá, gente? Isso é bem real. E talvez você e eu, como cristãs, a gente abomina isso. A gente fala, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Abrir as portas para as trevas, deixar com que as trevas entrem na nossa vida. Mas a gente muitas vezes não faz isso conscientemente. Mas quando a gente se rebela, quando a gente se rebela à vontade de Deus, é como a consequência daquilo ali vai ter o mesmo efeito do pecado de bruxaria. Eu queria estar lendo um pouquinho aqui para vocês, algo que eu aprendi sobre isso. É um pastor que conta que quando ele liderava jovens, ele fala que, infelizmente, esse ocultismo, ele era muito real no meio dos jovens. E realmente,
hoje, os que mais estão sendo atingidos são os jovens. Por quê? Porque eles querem algo fácil. Eles não querem ter aquela caminhada, sabe? Então, assim, é algo bem difícil. Agora, vejam aqui para vocês verem. Ele fala assim, aprendi que quando uma pessoa era iniciada em um congresso de bruxas, os líderes a obrigavam a tomar drogas, a beber, a praticar sexo ilícito, a roubar e a cometer vários outros atos que desafiavam as leis de Deus e as leis da nossa terra. Então veja bem, um dos principais ensinos de quando você inicia um congresso de bruxas é você ir totalmente contra as ordens estabelecidas por Deus e as ordens estabelecidas pelas autoridades da terra. Isso é o principal ensino quando você entra num congresso de bruxaria. E talvez você me pergunte, Séries, mas por que rebelião é feitiçaria? Veja bem, quanto mais aqueles jovens se rebelam, quanto mais aqueles jovens que estão ali fazendo congresso se rebelam, mais eles dão direito legal aos poderes demoníacos para influenciá-los e controlá-los. Entendeu? Vocês entenderam por que Samuel fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Porque o poder da feitiçaria, quanto mais você desobedece, quanto mais você vai de contra as leis de Deus, quanto mais você vai de contra as leis da terra, mais poder você tem. É nesse sentido que Samuel fala a respeito da vida de Saul. E hoje eu quero te convidar a andar num caminho diferente disso. E o que é diferente uma vida de rebelião? É uma pessoa que busca a todo tempo ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que busca a todo tempo ser cheia do Espírito Santo de Deus e se amoldar aos padrões do Pai. E os padrões dele estão onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Romanos 13, e também tem em Pedro, fala que nós precisamos nos submeter até mesmo às autoridades. Porque toda a autoridade, elas têm aquela graça do próprio Deus. Toda autoridade estabelecida na terra, ela é revestida pelo próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Nós precisamos viver uma vida onde nós somos cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, o que vai nos livrar de, em vez de sermos rebeldes, aquilo que Deus nos coloca, ou de obedecermos aquilo que eles nos chamam para fazer? Sabe o que é? É você entender que a vontade boa, perfeita, amém, e agradável não é a minha vontade, não é a sua vontade. A vontade boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nós não podemos viver buscando a nossa própria vontade, mas para encher do Espírito Santo de Deus, para ser guiada por Ele, para ter uma vida totalmente direcionada por Ele, nós precisamos da palavra. E anotem aí, o pré-requisito, gente, o pré-requisito para nos encher do Espírito Santo de Deus, sabe qual que é? Nos esvaziar. Nos esvaziar. Meninas, o Instagram está com um defeito, onde ele está mudando a voz, mas não é nada, é do Instagram mesmo, tá bom? Então, o pré-requisito para ser cheia do Espírito Santo é esvaziar, ok? Guarda isso no teu coração, guarda isso no teu coração.
o pré-requisito para nos encher do Espírito Santo de Deus é nos esvaziar. Amadas, eu falo que nós somos cheios do Espírito Santo para fazer a vontade dele e não a nossa. Então vejam bem, se nós somos cheias para fazer a vontade dele, uma das coisas que vão acontecer conosco na caminhada com Deus é Deus nos derrubar. É Deus deixar com que a gente muitas vezes, né, tenha decepções que a gente fala assim, meu Deus do céu, eu perdi. Meu Deus do céu, eu não tinha razão. Isso na vida com Deus é muito normal. Agora guarda algo no teu coração. Quando Deus te derruba, é para te levantar. Quando Deus te derruba, é para te levantar mais forte. É para te levantar com mais graça, com mais poder, com mais autoridade. Porque o poder de Deus opera na nossa fraqueza. A carne é fraca, o espírito é forte. Aqui em 2 Coríntios 12, vou ler os versículos 7, 8 e o 10. Vai anotando aí para mim. Paulo diz assim, Paulo, depois de uma experiência tremenda, onde ele foi arrebatado até os céus, onde ele teve experiências assim inefáveis. Veja o que aconteceu depois que ele teve uma experiência grandiosa com Deus, uma experiência grande com Deus. Então, talvez você está aí tendo uma experiência grande com o Senhor e você está achando que depois vai vir algo muito melhor. Veja o que aconteceu com Paulo depois que ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. E para que não me 2 Coríntios 12, versículos 7, 8 e 10. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com Deus. E quando ele volta dessa experiência sobrenatural com Deus, ele não é premiado, ele não é coroado, ele não é aplaudido. Não, sabe o que Deus faz? Deus, ele manda um mensageiro de Satanás para esbofetear a Paulo para que ele não se exaltasse. Sabe por quê? Porque Paulo, se Deus não tivesse enviado um mensageiro de Satanás para colocar Paulo no lugar dele, Paulo podia correr o risco de se rebelar contra Deus, falando coisas que Deus não mandou ele falar, porque ele viu a grandeza de Deus. Guarda algo no teu coração. Ver a grandeza de Deus não te dá autoridade para fazer as coisas do seu jeito. Ver a grandeza de Deus te dá a graça de se humilhar e de saber que você nunca vai estar apta para resolver nada por você mesmo, independente do lugar que Deus te levou. Não. O poder de Deus, ele é o único poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Não existe outro poder, sabe, que se aperfeiçoa na fraqueza, além do poder de Deus. Quando Deus te derruba, é para te levantar mais forte, mas uma fortaleza que te leva a ser mais obediente e não poderosa. Agora, quando o diabo te derruba, filhinha, é para te matar, é para te destruir, é para roubar o que você tem, porque ele não te ama. Ele é o seu inimigo declarado, declarado. Então, o único que pode te livrar do risco de se rebelar contra Deus é o Espírito Santo de Deus. É uma vida totalmente entregue, é uma vida totalmente, sabe assim, dependente. É uma vida que em hora nenhuma, se você começar a perceber que você tem o suficiente para fazer alguma coisa sozinha, querida, se você começar a agir por aquilo que Deus está te dando, se você começar a agir achando que você tem
Você tem graça para fazer um projeto sem orar. Não, querida, deixa eu te falar uma coisa. Se num determinado momento alguma coisa começa a gritar no teu coração, alguma coisa que não seja o próprio Deus começa a te sustentar. Você fala assim, nossa, aquele ministério me sustenta. Nossa, aquele casamento me sustenta. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você acha que te sustenta é aquilo que vai te derrubar. Porque o único que nos sustenta chama-se Espírito Santo de Deus. Ele veio para nos consolar, para nos ensinar, ele veio para nos confortar, ele veio para nos ajudar a viver aqui na terra de maneira que a gente não perca o alvo. O nosso alvo é o céu. E hoje eu quero falar algumas ações com vocês que precisa estar bem forte no nosso coração para que a gente possa nos livrar desse pecado, sabe, da rebelião, que a consequência dele é como se fosse o pecado da feitiçaria. Então, primeiro, amadas, se tiver uma coisa que nós precisamos aprender, até mesmo para ensinar. Se tiver uma coisa que manifesta rebeldia, muita rebeldia, são os erros do primeiro amor. Meu Deus. Quando a gente aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, eu falo que a gente é tão cheio de Deus, é uma convicção tão grande, tão grande, tão grande, que ali naquele momento que a gente começa a achar que a gente sabe de tudo. A gente olha para as pessoas e fala, nossa, eu vou para o céu. Ah, não, mas você vai para o inferno. Você olha para outra pessoa e fala, meu Deus, ela não sabe de nada, hoje eu conheço a verdade. Querida, o erro do primeiro amor, quando você aceita Jesus Cristo ali, ele te enche. Ele te enche, ele te enche, ele te enche. Só que esse encher é um encher tão perigoso, que se você não continuar deixando que o processo seja feito pelo próprio Deus, você cai na armadilha da rebelião contra o próprio Deus, que é ir de contra a vontade dele. Por quê? O encher de Deus é diferente do mundo. O Senhor te enche para te mostrar que ele é real, que ele existe. Mas logo depois ele te leva para um processo de quê? Desvaziamento. E sabe o que acontece? Tem gente que fica sendo cheia desse encontro ali com Deus e fica se gabando daquilo ali. Meu Deus, eu conheço tantas pessoas que só foram cheias uma única vez. E a partir daí, elas começaram a andar pela força do seu próprio braço. Elas começaram a fazer aquilo que a convicção delas de estar certa e, consequentemente, elas destruíram aquilo que elas foram chamadas para construir. A rebeldia fez com que essas pessoas começassem a destruir em vez de construir. O primeiro amor só começou. É um processo. Ainda existe um tempo onde ele precisa crescer e eu e você precisamos diminuir. Filipenses 2, versículo 3, Paulo fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Amada, se você ainda olha para qualquer pessoa que seja, achando que essa pessoa não tem nada para te dar, achando que você é melhor que essa pessoa, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, trazer a revelação sobre a sua vida que você precisa mudar o seu olhar. Que você possa mesmo entender que Deus não te chamou para fazer nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade. E que você precisa viver uma vida onde você considera cada um superior a você mesmo. Isso é uma regra sem exceção. Isso é uma regra independente do lugar. Aqui não fala que é para você fazer isso dentro da igreja, no presídio, não. Qualquer pessoa que você olhar. Que você tenha a graça, a humildade de saber que aquela pessoa ali, ela foi feita pelo próprio Deus, ela foi criada pelo próprio Deus. E não existe nenhum ser humano que não tenha nada para te ensinar, ainda que ele não tenha Jesus. Porque mesmo que ele não tenha Jesus, ele foi criado pelo próprio Deus. Então, não deixe o erro do primeiro amor, que é aquela
aquela avalanche da verdade, te fazer se rebelar contra o processo, né, de conhecer a verdade. Segundo tópico, o que cobre uma multidão de pecados não é o poder. O que cobre uma multidão de pecados é o amor. E eu estou falando de amor. Filipenses 2:3 que eu li. Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor. A Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E o que eu quero te ensinar com isso? Maturidade espiritual. Se você buscar essa maturidade espiritual, você vai se livrar de uma maneira mais precisa do pecado da rebeldia. É incrível porque a gente percebe aqui em Lucas 1, os discípulos, eles estavam cheios do poder. Eles estavam cheios ali da presença do Senhor. Eles tinham andado com Jesus 3 anos e meio, eles tinham feito milagres, prodígios, maravilhas. Jesus morre, E quando Jesus ressuscita, a gente percebe o quê? Aqueles discípulos não tinham a revelação do amor de Deus. Eles só carregavam o quê? O poder de Deus. E aqui em Lucas, em Atos 1, quando Jesus já ressuscitou, Jesus ele se assenta com eles, estava ali comendo com eles, ele vira para eles e fala assim, olha, quero determinar uma coisa para vocês. Não se ausentem de Jerusalém antes que a promessa do Pai venha sobre vocês. Porque, na verdade, João veio e batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que vai o quê? Fazer a obra em vocês. Só que antes de Jesus falar isso aqui, quando ele estava ali com os discípulos, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, aqui em Atos 1, os discípulos viram para Jesus e falam assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles não entenderam que Jesus não veio para cogitar das coisas da terra, depois de andar 3 anos e meio com Jesus. Por quê? Porque só o Espírito Santo vai fazer a obra no nosso coração. Não adianta você achar que você andar com o povo da igreja, você só ir na igreja. Não ache que isso vai fazer com que você escute a voz de Deus. O único que vai te fazer ouvir a voz de Deus da maneira certa chama-se Espírito Santo de Deus. É ser guiado por Ele. E Jesus virou para eles e falou, olha, não compete vocês saberem tempos ou épocas e o que o Pai vai fazer. Mas vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar sobre mim na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava falando aqui? Ei, não vão sem Ele. Não tem nada dentro de vocês que seja suficiente para manifestar o que eu quero manifestar ao mundo. Não tem. Apenas eu sustento, apenas eu direciono, apenas eu guio. Então, não andem sem o Espírito Santo, espere ele vir. E depois que ele vier, aí sim, vocês serão enviados para a Judéia, para Samaria e até aos confins da terra. Terceiro tópico, meninas, se esvazie da necessidade de depender de homens. Se você quer mais de Deus. Eu vou repetir. Se esvazie da necessidade de depender de homens, se você quer mais de Deus. Queridas, para que isso aqui aconteça, a gente precisa estar muito determinada, tá? A gente precisa estar muito determinada. Porque muitas vezes, para você virar a chave e parar de depender de homens, vão trazer muitas coisas difíceis na sua vida, mas que é necessário. É muito necessário. E eu trouxe uma pergunta aqui ao teu coração. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa pergunta. Ó, escuta. Você não vai ter que falar com ninguém.
Mas eu queria que você fosse verdadeira com você mesma. Hoje, qual a pessoa que tem mais influência sobre a sua vida? E eu quero continuar. Essa pessoa que hoje tem mais influência sobre a sua vida, ela sabe o que se passa dentro de você? Amadas, pega essa chave. Pega essa chave. Se a pessoa que mais te influencia na Terra, hoje, se ela não sabe o que se passa dentro de você, ela não pode te influenciar. Você pode até aprender coisas com ela, mas te influenciar, te guiar, te dar destino, somente quem sabe o que passa dentro de você. Sabe, eu oro para que em nome de Jesus Cristo as nossas influências caiam por terra nessa manhã em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos mesmo deixar de andar num processo onde as pessoas nos influenciam, mas essas pessoas não sabem o que se passa dentro de nós. E, consequentemente, nós seremos influenciadas da maneira errada. Nós não podemos fazer isso. Isso é um caminho de morte. Isso é um caminho de miséria. Isso é um caminho de sequidão. Você pode aprender com outras mulheres, mas essas mulheres não podem influenciar sobre o seu destino. Porque muitas vezes você está com preguiça de entrar para o seu quarto, fechar a porta e se deixar ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez é mais fácil ser influenciada pelo que seus olhos veem, porque você quer ser uma mulher como aquela, uma mulher... Ai, querida, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que se você é influenciada por alguém que não conhece nada sobre aquilo que tem dentro de você, que esse tipo de influência caia por terra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque se você continuar andando assim lá na frente, você vai se decepcionar. E você vai se rebelar, não é contra essa pessoa. Você vai se rebelar contra o próprio Deus. E isso é o plano de Satanás. Isso é o plano de Satanás. Ninguém pode te influenciar. Se essa pessoa, esse homem ou essa mulher não sabe aquilo que se passa dentro de você, não pode. Não pode. Sabe, em Atos 3, quando Pedro e João, eles estavam ali subindo o templo ali da hora nona, é incrível porque ali eles levavam, todos os dias era levado um homem que era coxo de nascença, o qual colocava ele ali na porta do templo diariamente para pedir esmola. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer te tirar dessa posição. Deus quer te tirar desse lugar que você dependa de homens, dependa de pessoas para correr atrás do seu milagre. Querida, se você buscar a Deus, o seu milagre vai vir atrás de você. Deus quer que você dependa dele. Deus não quer que você fique aí querendo migalhas. Deus não quer que você fique aí pedindo esmolas. Não, não quer. Deus não quer, querida, que você sinta uma alegria enorme. Sabe? Uau! Quando eu te respondo no Instagram. Não, querida. Eu sou gente como você. O mesmo que habita em mim, habita dentro de você. Você precisa treinar isso. Você precisa se valorizar. Não existe nenhuma pessoa melhor que você. Por quê? Porque você foi criada pelo próprio Deus. De maneira única, de maneira exclusiva. E o único que tem legalidade para te influenciar, para te dar destino, é o Espírito Santo de Deus. Queridas, quando o coxo ele foi curado, ele teve que abandonar as muletas.
Ele teve que abandonar as muletas. Eu quero te falar hoje, que tipo de muleta que você precisa abandonar hoje? Que tipo de muleta que o Senhor está falando com você hoje? Filha, eu vou te curar, mas você precisa abandonar essa muleta. Quarto tópico. Não tem como duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Não tem. Duas coisas ocupar o mesmo espaço não tem jeito. O que que isso significa? Ou você vai ser uma mulher carnal, ou você vai ser uma mulher espiritual. Aqui, nessa história de Atos, a gente vê que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro, ele não estava cheio de si mesmo. Não, aqui em Atos fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo, em Atos 4. Se você começar a ler ali no versículo 6 até o 20, fala assim que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o quarto tópico é, não tem como duas coisas ocuparem um único espaço. O que que isso significa? Aqui fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Querida, não tem como você exalar de você mesmo e exalar de Jesus ao mesmo tempo. Ou o seu eu vai ocupar o seu corpo, ou o próprio Jesus vai ocupar o seu corpo. Dois espaços em um único corpo, não tem jeito. Então, você precisa entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. Ou você vai viver para exaltar a si mesma, ou você vai viver para querer ser uma referência. Gente, eu estava ensinando um dos meus filhos essa semana. Ele virou para mim e disse assim, mãe, o que a gente tem que fazer para fazer diferença, para ser referência? Eu virei para ele e falei assim, ô filho, a partir do momento que você quer virar referência e que você quer fazer diferença, você já está totalmente errado. Você não foi chamado para ser referência, para fazer diferença. Você foi chamado para estar aos pés de Jesus. E Ele vai fazer o que Ele quiser de você. Se Ele quiser te esconder, Ele vai te esconder. Se Ele quiser te levantar, Ele vai te levantar. Mas são coisas que não cabe a nós esconder. Não cabe a nós escolher. Não cabe. Não cabe a mim e não cabe a você esconder. Por quê? Porque um corpo só tem como carregar algo. Então, ou você carrega o seu eu, ou você carrega Jesus. Você precisa, porque... Agora, se você, querida, quer carregar o seu eu, se você quer crescer, se você quer ser referência, se você quer bombar, se você quer ocupar o tempo das pessoas, fazendo story no Instagram, para as pessoas lembrar mais de você do que do próprio Jesus... Querida, você está correndo o risco de estar se rebelando contra o próprio Deus, porque Deus é aquele que mandou você diminuir para que ele cresça. Quinto tópico. Deus nunca vai te pedir o que você não tem. Nunca. Ele te ama demais e ele quer te dar vida e ele não quer te dar morte. Sabe? Por isso que quando outras pessoas viram referência pra gente... A consequência é, nossa, ela conseguiu isso, eu não consegui. A gente começa a fazer o quê? A gente começa a se comparar. Amada, você é única. E você não é amada por aquilo que você oferece para Deus. Mas você é amada por aquilo que Deus fez através de você. Você foi formada no ventre da tua mãe. Você tem origem e você tem destino. Você tem origem e você tem destino. Agora, cuidado. Porque quando você... começa a ter umas referências que não seja o próprio Jesus, aquele que te conhece, você começa a querer dar o que você não tem. Vocês lembram ali em Atos 4, quando Barnabé ofereceu parte do terreno dele e Ananias e Safira, eles olharam para ele, também eram cristãos, e quiseram fazer o mesmo. Mas eles quiseram fazer o mesmo de uma maneira totalmente errada. Eles foram influenciados por Barnabé, eles não foram influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que você for influenciado por um homem, por mais de Deus que seja, o homem pode estar fazendo a coisa certa. Ele pode estar no centro da vontade de Deus. Mas se a influência daquele homem sobre você foi uma influência que Deus não te chamou para fazer,
Sabe o que vai acontecer na sua vida? O mesmo que aconteceu aqui na igreja. Foi através de Ananias e Safira querer fazer o que Barnabé estava fazendo e não serem guiados pelo Espírito Santo de Deus, que na igreja primitiva começou a entrar mentira, entrar inveja e entrar a necessidade do poder. Porque um queria imitar o outro. Os planos deles não eram buscar do Espírito Santo aquilo que Deus tinha para eles, mas era imitar o outro. Sexto tópico, não tenha medo de perder por ele, querida. Não tenha medo. Não tenha medo de perder quando Deus te manda perder. Não tenha medo, por favor. Eu acho tremendo ali em Atos 7, na morte de Estevão, que Estevão foi apedrejado. E só que quando Estevão estava morrendo, aqui em Atos 7, no versículo 54, fala que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, que mesmo sendo apedrejado, ele fitou os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Uau! Estevão foi na morte, numa morte de pedra, numa morte de dor, que ali naquele momento o céu se abriu para ele e ele viu Jesus. E detalhe, a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus. A Bíblia fala que Estevão viu Jesus em pé, ou seja, você não merece ser feliz, querida, você não merece ter tudo. A única coisa que eu e você merecemos é o inferno, porque somos pecadoras. Mas Deus enviou o teu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quanto mais nós avançamos para fazer a vontade dele, não a nossa, mais nós deixamos de rebelar, achando que a gente é alguma coisa, que a gente merece alguma coisa. E Estevão se submeteu de uma maneira tão linda, que Jesus ficou de pé para recebê-lo no céu. E eu acho lindo porque eles apedrejavam Estevão e Estevão falava: Senhor, não lhes impute este pecado. E estas foram as suas últimas palavras. E depois dessas palavras, Estevão morreu. Quando você começa a ter intimidade com Deus e recebe a revelação do amor dele, você passa a não trocar a presença dele por nada. Por nada, por nada, por nada. Você vai entender que a perseguição, ela vai vir de onde você menos espera. Você vai perder uns amigos. E saiba que não tem outro caminho. Se não for assim, você não vai. Pessoas vão te abandonar, pessoas vão te apedrejar, sabe? Você vai ser humilhado, mas se você não aceitar a humilhação, você vai acabar entrando na rebelião. Você precisa parar de confiar naquilo que muitas vezes você adquiriu no seu andar do cristianismo. Conhecimento das coisas mesmo que o próprio mundo te conheceu. E você precisa entender que não tem problema você saber. Inclusive, nós precisamos saber. Nós precisamos conhecer a Deus. Mas quando você começa a se respaldar naquilo que você sabe e você deixa de sofrer as consequências, muitas vezes que Deus te leva a sofrer por causa daquilo que você já conquistou, meu Deus, isso é uma derrota. Se o seu conhecimento, mulher, está te levando para um lugar, se a posição que você ocupa hoje está te levando para um lugar que você não se acha digno de sofrer, não se acha digno de passar por aflições, não se acha digno, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Você está começando a se rebelar e você está querendo sair de uma posição a qual Deus te chamou porque você acha que você conquistou algo demais para que você não pudesse suportar. Se você pegar a vida do próprio Estevão e de vários outros discípulos de Jesus, homens que morreram de uma maneira terrível, mas que
foram uma semente. Morreram, mas viraram uma semente para que a verdade do Evangelho começasse e fosse divulgada de uma maneira linda. E por último, o último tópico. É necessário se esvaziar dos seus títulos, das suas obras, para que você tenha a plenitude da vida de Deus. É necessário. Em Atos 10, eu acho tremendo porque ali nós vemos a história de um centurião que morava em Cesareia, o nome dele era Cornélio. Ele era o centurião da corte, chamada ali italiana. Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, com toda a sua casa. Ele fazia esmolas ao povo, ele orava a Deus, ou seja, ele era um prosélito. O que era um prosélito? Ele era um judeu convertido. Mas ele não conhecia o Senhor Jesus. E quando Deus vê o coração daquele homem, que ele buscava o Senhor, apesar dele ser um judeu, o próprio Deus se manifesta para ele, vai atrás dele. E esse homem agiu de uma maneira onde ele abriu mão dos seus títulos, abriu mão até daquilo que ele tinha se tornado, que era um prosélito. Prosélito é um gentio que se torna um judeu. Ele abriu mão até disso, porque ele entendeu que ele precisava se esvaziar dos seus títulos, das suas obras. E ele tinha sede de experimentar a plenitude de Deus. E a pessoa que se agarra nas suas obras, que se agarra nos seus títulos, que acha que pode alguma coisa, que sabe alguma coisa, ela vai cair lá onde nós começamos, lá na vida de Saul, onde nós lemos o próprio Samuel virando para Saul e dizendo: o Senhor não tem prazer em holocaustos, Ele não tem prazer em sacrifícios, mas Ele tem prazer em que você obedeça a sua palavra. O obedecer para o Senhor é muito melhor do que qualquer coisa que você pode sacrificar. É muito melhor do que qualquer coisa que você acha que você pode oferecer para Deus. Porque não tem nada que você possa oferecer para Deus que Ele não tenha te dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por isso, não tem nada que você possa oferecer para Deus que impacte Ele. E quanto mais você tem, mais você corre o risco de se rebelar, agindo no seu próprio entendimento, na sua própria força. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E ser uma pessoa obstinada é também aquela pessoa que é idólatra. Idólatra. E, consequentemente, elas acabam sendo rejeitadas pelo Senhor. E não se trata, querida, não se trata de você fazer uma obra linda. Não, não se trata disso. Não se trata de você ter um posto, não se trata... Não, querida, Deus não te chamou para nada disso. Deus te chamou para obedecer. E a partir do momento que você obedecer, Ele vai atingir o alvo dele. Sabe qual é? É fazer uma obra linda em você, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vamos orar? Pai, livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, desse pecado. Livra-nos, ó Deus, de sermos mulheres rebeldes. Mulheres, Pai, que muitas vezes, por sermos mulheres de oração, por sermos mulheres que o Senhor tem nos dado tantas coisas, a gente passa a agir de maneira a não esperar no Senhor e passa a agir na força do nosso próprio entendimento. A gente vive mais em cima de oração, de jejum, do que em obedecer às coisas pequenas que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos livra desse lugar. Nos livra desse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, arranca, Senhor, essa rebeldia, Pai, do nosso coração. Nós não queremos, ó Deus, agir de maneira como o Saul agiu, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos reveste do teu poder, mas o teu poder não é um poder que faz, é um poder que cura, é um poder que entrega, é um poder que caminha 2 milhas, que dá outra face. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia, Senhor.
Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nos tira, Senhor, desse lugar, Pai. Nos tira desse lugar, Pai, de rebeldia. E nos coloca, Pai, no lugar para te obedecer. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, crava essas palavras no nosso coração, Senhor. Nós não queremos viver uma vida onde nós vivemos te oferecendo sacrifício. Nós queremos viver uma vida onde nós te oferecemos o nosso coração. Sabendo que o nosso coração precisa de ser moldado pelo Senhor, porque ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E ninguém o conhece a não ser o Senhor. Ah, Senhor Deus, venha nessa manhã e faça, Senhor. Venha nessa manhã e faça. Eu quero repreender em nome de Jesus Cristo todo tipo de frustração, Pai, aqui, Deus, no nosso meio. Porque não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito. Mulher, eu quero te falar algo nessa manhã. Não fique frustrada porque você não conseguiu fazer as coisas do seu jeito. Você não foi chamada para fazer nada do seu jeito. Você foi chamada para fazer do jeito dele. E essa frustração, essa frustração é o que vai te desviar do caminho que Satanás muitas vezes está abrindo para você. Glorifique a Deus na sua frustração. Sabe por quê? Porque tem frustrações que fecham portas na nossa vida para que, em vez da gente oferecer uma adoração verdadeira, a gente começa a oferecer uma ostentação que, infelizmente, está brotando no nosso coração. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, faça uma obra em nós aqui essa manhã. Vira chaves em nós aqui essa manhã. Nós queremos te servir, nós queremos te seguir, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, sermos a imagem e semelhança do Senhor, nada mais que isso, Pai. Nós somos Deus, nós estamos aqui, porque nós queremos ser discípulos do Senhor. Nós cremos naquela palavra que nós somos uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para declarar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. É para isso que nós estamos aqui, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meninas, vou responder vocês mais tarde. A gente coloca essa palavra no YouTube e a gente também manda o link dela com o resumo dela. Então, ali nas nossas comunidades mais tarde, você tem todo o resumo dessa palavra, feito pela nossa preciosa Miriam Delfino. Porque a gente está aqui para juntas, a gente se alimentar disso daqui, palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para ter vida na palavra. Porque nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela é a única que pode revelar onde que está o nosso coração e aquilo que Deus quer fazer em nós, em nome de Jesus, amém? Semana que vem vai ser terça-feira, vai ser feriado, nós não vamos estar aqui juntas, tá bom? Mas na outra terça-feira, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos juntinhas aqui. Beijo no coração de vocês e obrigada por se assentar comigo e por fazer parte dessa mesa tão linda comigo. Nossa, eu amo vocês demais. Vocês me impulsionam, vocês me levantam e já falei isso para vocês quantas e quantas vezes que eu não tinha força para me assentar nessa mesa. Mas eu vinha, eu me assentava por causa de vocês. E eu me levantava daqui, totalmente curada. É muito bom a gente se assentar numa mesa que cura. Beijo, fica com Deus.